Bom dia não, né? Boa tarde, pessoal, todos animados para a nossa prova, a última da semana. Semana que vem nós temos ainda avaliações, mas essa semana matemática é a última prova, certo? Desta semana. Então, eu vou apresentar aqui o PowerPoint para vocês. Depois eu abro uma lousa e a gente pode fazer uns exercícios, se vocês ainda tiverem dúvidas de alguns exercícios. Às 14h50 será liberado no Positivo On a avaliação. Então, 14h50 da sexta-feira. E eu deixei para vocês até segunda-feira no Positivo On, tá bom? Então, vai ficar liberado aí o final de semana para que vocês possam fazer, tá? Para quem vai fazer ela impressa, assim que terminar a nossa aula, às 14h50, a mesma coisa, eu estarei encaminhando o PDF para vocês lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Então, vocês preencham e, por favor, impreterivelmente, no máximo até o dia 10, levem essas avaliações no colégio, para quem vai fazer escrita, tá bom? Porque eu preciso ter tempo hábil para poder corrigir e colocar nota para vocês no site do colégio, tá bom? Lembrando que segunda-feira teremos a prova do livro. Qual que é o livro? O Raio da Positividade. Muito gostoso esse livro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, não está dando para ver, né? Tá? Aqui, deixa eu vir para trás. Está dando para ver? Aí, o Raio da Positividade, tá? Então, muito bacana esse livro, é de um vovô. Ele faz uma máquina e é bem interessante a historinha do Raio da Positividade, tá bom? Deste livro. Agora, vamos para a nossa revisão. Boa tarde, Arthur Perrete, Heloísa, Emanuel Vinha, Felipe, Lívia, Maria Eduarda e Maria Júlia. Boa tarde. Eu estarei passando para vocês a parte teórica e vou mostrar alguns exercícios. Hashtag fica a dica, como eu sempre falo, prestem atenção nesses exercícios, porque pode cair na avaliação de vocês idênticos, tá? Muda número, mas acaba sendo praticamente igual, tá? Então, prestem bastante atenção. Se vocês quiserem, podem pegar o caderno de matemática, deixem do lado o caderninho de matemática de classe. Então, conforme vai mostrando exercícios aqui, vão fazendo os exercícios, vão exercitando, porque chegar na hora da prova, mesmo que seja para assinalar, você vai conseguir fazer o exercício para poder assinalar corretamente, tá bom? Certo? Nossa avaliação está bem tranquila. São 10 questões, tá bom? Vai ter questão que você vai ter que digitar ou escrever para quem vai fazer ela impressa. Vai ter questão que é apenas assinalar uma alternativa. Vai ter questão que é assinalar mais de uma alternativa, tá bom? Bastante observação é o que vocês vão precisar, tá? Então, na hora de resolver a avaliação, não tenham pressa, observem muito bem as imagens, tá bom? Observe o que está pedindo o exercício. Às vezes vai ser apenas para vocês colocarem um número, às vezes vai ser para que vocês façam contas e respondam na sequência correta o resultado. Às vezes vocês vão ter que encontrar e depois escrever a palavra. Então, é só manter a calma. Se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então, aqui na minha revisão, vocês já me perguntam. Não tem nada na avaliação que não esteja na apostila de vocês do que nós não tenhamos trabalhado. Então, tudo que nós trabalhamos vai cair na prova, que foi colocado no calendário de vocês, tem na apostila, nós fizemos exercícios, tá bom? Então, todos os exercícios, todas as perguntas que serão feitas na avaliação foram trabalhadas em aula, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês têm toda a apostila com todos os exercícios feitos, corrigidos, vocês vão se sair muito bem, porque vocês já estudaram, e vão se sair muito bem na avaliação de matemática, tá bom? Professor, vai ter conta Oi. de todos os tipos? Conta de todos os tipos, divisão, multiplicação, soma e subtração, com certeza. As 4 operações, tá bom? Eu já vou passar aqui o PowerPoint, aí vocês já vão ter mais ou menos uma ideia de como que vai ser a nossa avaliação, tá bom?
Eu estou aqui fazendo uma chamada, não sei se vocês estão vendo que eu estou abaixando o meu olho, porque eu estou escrevendo quem está aqui, que teve alguns alunos que entraram depois, né? Então, Arthur Perrete, Arthur Fernandes, Heloísa, Emanuel Vinha, Emanuel Lucas, Felipe, Júlia, Lívia, Maria Eduarda e Maria Júlia. Então, boa tarde para vocês. Eu vou compartilhar neste momento o PowerPoint com vocês, tá bom? Então, vamos lá. E lembrando que eu dou print e coloco para vocês, tá bom? No chat, para que vocês possam depois, você que vai assistir a sala gravada também, conferir também o PowerPoint pelo print da tela, tá bom? Vamos lá? Aí está. Aula de revisão de matemática, quarto bimestre, quarto ano. Hashtag rumo quinto ano, né? Quem já fez a rematrícula aí? Quem já está rematriculado para o quinto ano? Tem alguém? Todos já fizeram a rematrícula? Fizeram rematrícula para o quinto ano da tarde ou quinto ano da manhã? Eu não. Ô tio, eu tô da tarde. Eu tô da tarde. Emanuel Vinha fez para o quinto ano da tarde? Sim. Ok. Então, os demais, se ainda não fizeram, façam, porque se não tiver número mínimo de alunos para o quinto ano da tarde, terá apenas quinto ano da manhã. Então, depende de vocês estarem fazendo as rematrículas para ter ou não um quinto ano à tarde, tá bom? Em 2021. Então, vamos lá, pessoal. O que é uma coisa desconhecida para você? O que vocês acham? O que é uma coisa desconhecida? Resposta Covid-19. Hã? Uma coisa desconhecida? Sim. O que é uma coisa desconhecida para vocês? Para mim é uma coisa que eu não sei sobre. Uma coisa que você não sabe sobre, ok? Mar, Mas mano, alguém? oceano. Hã? Uma coisa que você não sabe? Mais alguém? Alguma dica? O que é uma coisa desconhecida? Então, é uma coisa que você não sabe, que você não ouviu nada a respeito dela. Não ouviu nada a respeito dela. Então, uma coisa que você nunca viu, que você não sabe o que é, certo? É isso? Certo? Então, vamos lá. De Professora. acordo com o dicionário, desconhecido é o que não é conhecido. É incógnito. Então, assim, é uma incógnita. O que será que é? É ignorado. Então, é uma pessoa desconhecida, que ainda não se experimentou ou sentiu, como o Arthur Perrete falou, né? Então, ele não sabe, ele nunca viu, tá? Então, são sensações desconhecidas. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque nós trabalhamos na apostila, nós trabalhamos o conteúdo e agora vai cair na prova sobre os números desconhecidos, certo? Então, para encontrar o valor do termo desconhecido na matemática, geralmente nós aplicamos o quê? As operações inversas. Lembra que nós fizemos exercícios quando estava somando, nós aplicamos a subtração. Quando está subtraindo, nós aplicamos a adição, que é a soma. Para a multiplicação, nós aplicamos a divisão. E para a divisão, nós aplicamos a multiplicação. Lembram que nós fizemos vários exercícios de operações inversas? Lembram disso? Lembram? Então, lá, se eu tenho um número desconhecido mais 3 é igual a 5, eu faço a operação inversa. Então, eu deixo o número desconhecido, 5 menos 3 vai ser igual ao número desconhecido, certo? Então, quanto que é 5 menos 3? Ruim nisso. Oi? Eu Oi, sou Arthur? ruim em operação inversa. Não, é fácil. Se você vê um sinal de mais, você vai colocar um sinal de menos. Se você vê um sinal de vezes, você vai colocar um sinal de divisão. Se você vê um sinal de dividir, você vai colocar vezes. Se você vê um sinal de subtração, você vai colocar um sinal de adição. Vou mostrar para vocês agora, tá? Então prestem atenção aqui, ó. A operação inversa, vou até pegar o marca-texto, tá? A operação inversa da subtração. Qual que é a operação inversa da subtração? É a adição. Então, ó, número desconhecido menos 32 é igual a 15.
Então, eu não sei esse número desconhecido. Então, o que eu vou fazer? Esse número desconhecido é igual a 15 menos, ó, se aqui está menos, você vai colocar mais, tá bom? Você fez a operação Professora, inversa. Oi, Gabriel. eu tenho algum trabalho, alguma coisa assim, tipo, atrasado? Gabriel, agora eu não vou ver isso, Gabriel. Agora nós estamos vendo a revisão da avaliação, tá bom? Se alguém quiser saber sobre trabalho, depois que terminar a aula, então me pergunte, me chame aí no particular e eu vejo para vocês, tá bom? Porque senão acaba atrapalhando a revisão dos amigos. Agora o momento é revisar e prestar atenção, fixar a atenção na revisão, tá bom? Então depois a gente vê sobre trabalho, depois a gente vê sobre outras disciplinas. Neste momento, eu estou aqui fazendo a revisão de matemática, porque daqui a pouquinho é a prova, tá? Então, por favor, quem não tiver perguntas sobre a revisão, guarde elas para fazer no final da aula, ok? Então, voltando aqui, vamos lá para a operação inversa da subtração. Então, a operação inversa da subtração é a adição. Um pouquinho vou tornar mudo todos, porque senão acaba atrapalhando os amigos aí, tá bom? Então, vamos lá. Se eu estou dizendo que a operação inversa da subtração e adição, aqui eu dou um exemplo. Um número desconhecido menos, olha, aqui está menos 32 é igual a 15. Eu não sei esse número desconhecido, então eu vou falar que ele é igual ao quê? A 15, se aqui está menos, ele vai vir mais 32, certo? Então, quanto que é 15 mais 32? Então, meu número desconhecido é 47. Então, prestem atenção, ó, que o sinal mudou. Aqui era menos e eu fiz o sinal inverso. Então, da subtração, o sinal inverso é a adição, tá bom? Aí eu tenho na Mas como adição. você sabe o número do quadrado para dar o 15? Não, o 15 está aqui, ó, ele te dá essa informação. Olha aqui, ó, 32 é igual a 15. Você joga o 15 para cá, tá vendo? Você Sim, jogou para verdade. cá, Ele aí falou você que inverte o sinal, certo? Ó, o igual veio para cá, o 15 veio depois do igual, você inverteu o sinal para mais, e aí você coloca 32, certo? Então fica 15 mais 32. Por isso que você encontra qual é o número que está no quadrado, certo? Agora, na adição, você vai fazer o contrário. Então, se você tem adição, se está somando, você vai subtrair. Então, prestem atenção aqui. Tem um quadrado, eu não sei o número que é desconhecido, eu não sei o que que é. Mais, olha aqui o sinalzinho de mais, 83 é igual a 107. Então, eu sei que esta caneta mais 83 vai dar 107 canetas, certo? Então, essa caneta, quantas canetas tem nessa caneta aqui? Então, tem várias canetas, entendeu? Então, eu não sei. Então, eu quero saber quantas canetas tem aqui para dar 107 no total. Então, eu faço o quadrado, vai ser igual, o sinal de igual vem para cá. 107, que é o meu total, eu sei o total. Então, eu pego o total e coloco depois do sinal de igual. Se aqui é mais, ele vai vir subtraindo, vai ser menos. Então, se aqui é uma adição, ele vem o sinal invertido para subtração. E 83, então 83 eu trouxe para cá. Quanto que é 107 menos 83? 107 menos 83 é 24. Então, prestem atenção no sinal que ele está inverso. Então, na subtração, eu coloco o sinalzinho de mais, é a adição, e na adição, eu coloco o sinalzinho de menos, a subtração, tá? Operação inverso da multiplicação. Então, se é vezes, eu vou dividir, certo? Então, aqui, um triângulo é um número desconhecido. Este triângulo vezes 9 é igual a 72. Que número que é esse triângulo? Então, triângulo é igual. Olha aqui que eu trouxe. Triângulo é igual. 72, que é a minha soma total. Se eu coloquei aqui vezes, eu vou colocar dividido. Então, 72 dividido por 9 é igual a quanto? 72 dividido por 9 é igual a 8. Então, prestem atenção aí no sinal. Eu inverti o sinal, ele estava multiplicando e ele foi dividir, tá? Você pega a soma, pega o total, soma não, desculpa, pega o total, que é o resultado, e divide pelo número
que está aparecendo aí, tá bom? A operação inversa agora dá divisão. Então, se eu estou dividindo, eu vou multiplicar. Então, aqui está um hexágono, certo? Uma figura geométrica, dividido por 3. É igual a 27. Que número dividido por 3 vai dar 27? Eu não sei. Então, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou colocar 27, certo? Vezes, se eu aqui eu dividir, aqui eu vou multiplicar. Então, vezes 3. Quanto que é 27 vezes 3? É 81. Se eu colocar, então, aqui 81 dividido por 3, façam aí, você vai ver que vai dar 27. Tudo bem? Hã? Prestaram atenção aí nos sinais, estão vendo? Então, o que é soma, eu vou subtrair. O que é subtração, eu vou somar. O que é multiplicação, eu vou dividir. E o que é divisão, eu vou multiplicar. Ficou mais claro, Arthur? Sim? Nossa, parece que eu descobri um mistério da minha vida agora. Então, se por um acaso na avaliação tiver um quadradinho mais 3 é igual a 5, você vai fazer 5, o quadradinho é igual a 5 menos 3. Então, quanto que é 5 menos 3? O quadradinho vai valer 2, tá? Mais ou menos isso, ok? Se eu vou colocar lá um quadradinho não, tipo, uma estrela vezes 7 é igual a 35. O que você vai fazer? Coloca a estrela igual 35. Se estava vezes, você vai dividir por 7. Quanto que é 35 dividido por 7? Você vai saber o resultado, tá bom? Importante, pessoal, que vocês estejam com uma folha ao lado quando for fazer exercícios como esse, tá? Para que vocês peguem o mesmo desenho que esteja lá. Então, aqui tem o triângulo, você vai fazer triângulo, entendeu? Então, você vai fazer dessa forma, triângulo vezes 9 é igual a 72, é o que vai estar lá na prova. Aí você vem e faz, triângulo é igual a 72, se aqui está vezes, eu vou dividir por 9. Aí você encontra o resultado e com certeza você vai acertar, tá bom? Há alguma pergunta sobre isso? Não? Podemos seguir? Então tá bom. Olha um exemplo aqui. Um exercício, porque também pode ter exercício na prova, certo? Então está aí o Juliano e o Joaquim, ok? Juliano e Joaquim têm juntos, então a soma da idade dos dois é 48 anos de idade. O Joaquim tem 25. Qual é a idade do Juliano? Então, como que eu resolvo isso? Ó, os dois juntos têm 48 anos, tá? Juntos. Então, se a soma, o total, você sabe que vai dar 48 anos. Você não sabe a idade do Juliano. Então, o Juliano vai ser o quê? Vai ser um quadrado. Eu já sei a idade do Juliano. Tá, então pera só um pouquinho. Então, assim, o quadrado vai ser o quê? O quadrado, o caractere que você vai colocar vai ser o Juliano, certo? Porque você não sabe a idade do Juliano. O Joaquim, você sabe que ele tem 25 anos, certo? Então, Arthur, só fala então o resultado, que agora eu vou explicar o exercício. São 23 anos. Tá, então vamos lá. Como que você chegou a isso? Então, preste atenção, ó. Primeiro eu vou fazer o Juliano. Juliano eu não sei. Então eu fiz um quadrado, certo, Arthur? Assim? Pensou assim? Tá. Não, na verdade, eu pensei que 20 mais 20 dá 40. E 25 mais 3 dá 8. Então, e 5 mais 3 dá 8. Então, eu só... Você somou, você foi por associação, não fazendo exercício, né? Só fiz Só tome cuidado na prova, tá bom? Se tiver exercício como esse, assim, de tipo uma situação, problema, tome cuidado, tá? Para não se confundir, tá? Tenta fazer da forma como eu vou colocar aqui, com o caractere, que fica mais fácil, tá bom? Mas você chegou no resultado, é uma outra forma de fazer, você foi rápido, tudo bem, tá certo, tá? Então, ó, preste atenção aí. Então, como eu falei, o Juliano, eu não sei a idade dele. Então, eu coloquei aqui um caractere qualquer. Eu coloquei um quadrado. Aí, depois do quadrado, eu tenho que colocar o sinal de mais, tá? Para eu montar a sentença, a operação, certo? Então, mais. Por quê? Porque eles juntos têm 48. Então, o Juliano mais
Os 25 do Joaquim é igual ao quê? Igual a 48. Esta é a operação que você vai fazer. Porque eu tenho que saber a idade do Juliano. Eu quero saber a idade do Juliano. Então, Juliano, eu coloco um caractere qualquer. O Juliano mais os 25 anos de idade do Joaquim igual a 48. Juntos dá 48. Agora, como que eu vou fazer? Eu não sei o quadrado ainda, então o quadrado permanece. Esse sinal de igual, ele vai vir para cá, não é? Então, sinal de igual vem para cá. Então, a idade do Juliano é igual o quê? É igual o 48, certo? 48. Se aqui está mais, eu vou subtrair, vai ser menos, certo? Menos que idade? Menos que número? Que número que eu vou colocar aqui? Que número que eu vou subtrair? 5. Oi? 25. Isso, 25. Então, ó, eu não sei, eu quero saber a idade do Juliano. Então, Juliano mais a idade do Joaquim, certo? Juliano mais o Joaquim é igual a 48 anos. Então, a soma dos dois, a soma da idade dos dois dá 48 anos. Eu quero saber a idade do Juliano. Então, o Juliano é igual a 48, que é o total, menos, por quê? Se eu estava somando, eu vou fazer inverso. Eu vou subtrair, tá? Menos a idade do Joaquim, menos 25, certo? Então, qual é a idade do Juliano? Qual é a idade do Juliano, pessoal? Quanto que é 48 menos 25? 23. 23 anos. Certo? Conseguiram entender? Na situação problema, vocês conseguiram entender? Sim? Sim. Conseguiram? Sim, é quase Então, a mesma da outra. sim, isso, praticamente, tá? Então, sempre vai ser assim. Na avaliação de vocês, eu não vou fazer com divisão, tá bom? Se tiver uma situação problema, vocês vão fazer com adição e subtração, tá? Então, qual é a operação inversa que você fez aqui? É a de subtração, ok? Subtração. E qual é a idade, então, do Juliano? A idade do Juliano é 23 anos. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Então, isso é um exemplo de operação inversa, certo? Ok? Então, eu posso dar na prova, na avaliação de vocês pode aparecer com o caractere para você saber apenas o resultado final e pode aparecer uma situação problema como essa para que vocês possam resolver e chegar à idade e qual é a operação inversa que foi realizada. Ok? Então, vamos lá. Propriedades da multiplicação. Lembra que nós estudamos no capítulo passado, e nesse capítulo vem novamente sobre a propriedade comutativa, tá? Então, numa multiplicação, podemos trocar a ordem dos fatores que o produto não vai se alterar. Então, a ordem do fator não altera o produto, tá bom? Então, se eu fizer 5 vezes 3, vai ser a mesma coisa de eu fazer 3 vezes 5. Tá? Vamos supor que eu sei a tabuada do 2, mas eu não sei a tabuada do 4. Eu sei que 2 vezes 4 é 8. É a mesma coisa de 4 vezes 2. 4 vezes 2 também é 8, tá? Então, as multiplicações, conforme o exemplo que eu estou dando aqui, 5 vezes 3 e 3 vezes 5, dão o mesmo resultado. Isso ocorre porque a multiplicação tem propriedade comutativa, tá bom? Então, qual que é a propriedade que nós utilizamos na multiplicação, onde a ordem do fator não altera o produto? É a propriedade comutativa, tá bom? Então, você pode alterar a ordem, mas pode alterar a ordem do fator, só que o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu fizer 1 vezes 5, é a mesma coisa que 5 vezes 1. Se eu fizer 6 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 6. Ok, pessoal? Tudo bem sobre propriedade comutativa? Sim? Espera só um pouquinho que eu acabei colocando 2 vezes lá. Um pouquinho de água para beber, então. Ok. Vamos falar, então, nós falamos de propriedade comutativa, nós vamos falar sobre os múltiplos. Os múltiplos é o seguinte, se o número ele é divisível por outro, diferente de 0, então dizemos que ele é múltiplo deste outro número. Então,
os múltiplos, ele tem um número tem infinitos múltiplos. O 0 é múltiplo de qualquer número natural. O que é número natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso são números naturais, tá bom? Então, múltiplos, se um número é divisível por outro diferente de 0, então dizemos que ele é múltiplo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Olhem aqui, múltiplos de 2. Então, podem ver que todos são par, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, todos são números pares, tá? Então, sempre os múltiplos de 2 serão par, tá? E os múltiplos de 5, vocês podem verificar que terminam sempre em 5 e 0, tá bom? Múltiplos de 5 terminam sempre, tem terminações de 5 e Ô, tia, de 0. agora eu já peguei a manha de fazer esse negócio. Antes, na última vez que a gente fez isso, eu peguei essa manha. Eu ficava, tipo, circulando de frente em frente, só que aí eu aprendi que é só seguir a linha, só circular na linha. Exatamente, tá bom? Então, na avaliação de vocês, pode aparecer sobre os múltiplos. Lembram daquele exercício que nós fizemos na apostila, que tinha um número desconhecido na tinta, e aí depois vocês tinham que colocar, descobrir qual era o múltiplo anterior e posterior. Lembram? Então, vai aparecer na prova de vocês um exercício bem parecido com esse, tá bom? Então, múltiplos de 2, vocês vão sempre lembrar que eles são pares, tá? Todos os números múltiplos de 2 são par. E os múltiplos de 5 terminam sempre com 5 e com 0, tá? Agora, vamos falar dos polígonos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se alguém entrou. A Isabela. Olá, Isabela. Entrou na nossa aula, tudo bem? Ok, deixa eu ver se mais alguém. Sem Isabela, Júlia já estava, Lívia, Maria Eduarda, tá? Então, está acompanhando? Tudo tranquilo aí, Isabela? Sim? Então, vamos lá. São polígonos que possuem 4 lados. O que são polígonos que possuem 4 lados? Os quadriláteros, tá bom? Então, os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, tá bom? Então, eu dei alguns exemplos, na apostila de vocês apareceu alguns exemplos, e eu vou colocar na prova os exemplos que apareceram na apostila, tá bom? Então, se cair algo sobre os polígonos, os quadriláteros, será sobre esses polígonos que aparecem aqui para vocês, tá bom? Então, nós vimos a pipa, tá bom? Deixa eu só mudar a ponta da caneta aqui, porque senão vai ficar muito igual e aí vocês não vão, ó. Então, aqui, ó, um lado, certo? 2 lados, 3 lados, 4 lados, concordam? Quadriláteros? Sim? O retângulo, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Quadriláteros, 4 lados. Quadrado, 1, 2, 3 e 4, certo? O losango, 1, 2, 3 e 4, certo? Trapézio, 1, 2, 3 e 4, certo? Possuem 4 lados. Paralelogramo, 1, 2, 3 e 4. 4 lados também. E aqui até a ponta da flecha, teve o exercício também. Lá na apostila de vocês, nós fizemos bastante exercícios. Então, aqui, ó, 1, 2, esse aqui não vai aparecer, né, porque é amarelo, mas vai dar certo, tá? Aqui 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Ok, pessoal? Então, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, certo? Então, o que são quadriláteros, pessoal? Hã? O que são quadriláteros? Vocês estão aí? São quadrados. Polígonos que possuem 4 lados. Polígonos de 4 lados. Polígonos que possuem 4 lados, certo? Então, não precisam ser 4 lados iguais. Pode ver aqui, ó, o pipa, esses 2 lados têm um tamanho, esses 2 lados têm outro tamanho, tá bom? Então, quais são os exemplos de quadriláteros? Mas você sabia que uma Retângulo, quadrilátero quadrado, losango, trapézio, paralelogramo, pipa e também a ponta da flecha.
Ô, tia, você sabia Oi. que a pipa não é um quadrilátero? Lógico que é. Olha aqui, ó. Tem 4 pontas, ó. 1, 2, 3, 4 pontas. Ela parece um losango. Ela Não, tem 4. Tem 4 isso, lados. mas isso daí não é uma pipa. É uma pipa. É uma pipa, sim. É que você tá vendo, tem o Maranhão. Maranhão não é 4 lados. Tem o peixinho é 4 lados. O peixinho, ele é assim, né? Ó. O peixinho é assim, parece um losango. O Maranhão, ele já é diferente. O ano passado, eu fiz com o 5º ano, na nossa aula de agosto, do folclore, nós fizemos uma pipa. Todos os alunos fizeram pipa. Então, foi solicitado material e eles fizeram pipa dentro da sala. Nós fizemos, cada um confeccionou a sua pipa. Teve alunos que fizeram peixinho, que é aquele igual um losango. Tem alunos que fizeram o Maranhão, que Nossa, eu era já é viciada. diferenciado. Todo dia eu tinha que soltar pipa, só que aí eu fui crescendo e eu desisti. Certo, pessoal? Agora, então, vamos falar da temperatura. Então, falamos sobre os polígonos, falamos sobre a propriedade comutativa, falamos sobre a operação inversa, e agora vamos falar sobre a temperatura. A temperatura indica a quantidade de energia que há em um objeto. O que tem mais energia parece mais quente do que o outro que tem menos energia. Isso não é novidade para vocês. Eu peguei até esse pequeno texto lá da apostila de vocês, tá bom? Para quem estudou essa página, sabe que eu estou falando e até a página que está isso, tá bom? Para aferir as temperaturas, aferir é a mesma coisa que medir, tá bom, pessoal? Então, para aferir as temperaturas do ambiente do corpo de alimentos, por exemplo, utilizamos aparelhos chamados termômetros. Então, eu trouxe aqui vários termômetros para vocês. Esse é o que mais nós utilizamos em casa, né? Quando nós estamos com febre, a nossa mãe utiliza mais este daqui, que ele é de mercúrio. Lembra na aula de ciências também nós falamos sobre termômetro, então para vocês é muito tranquilo que este aparelho ele afere a temperatura, certo? Este é o que mais vocês estão vendo ultimamente, todos os locais que vocês vão, ou eles colocam no pulso da gente, geralmente no pulso, né? Porque diz que está dando problema aquele raio na testa, mas este é o aparelho que, por conta da pandemia, mais está sendo utilizado. Então a pessoa mira para você e aí mede a temperatura, afere a temperatura do seu corpo. Este modelo aqui é a temperatura do ambiente, tá? Então tem algumas casas que tem esse termômetro na parede. Este vocês conhecem, né? Tem até ali na Tia, que rotatória do página que museu. você tá na apostila? Tá? Sobre temperatura? É. Deixa eu ver aqui qual página que tá. Eu não estou olhando a página da apostila. Página 15 fala sobre temperatura. Tá bom? Página 15. Isso. Tá? Então, este é um modelo que tem ali no museu. Tem um posto que tem um igualzinho este daqui. Este daqui é um termômetro de alimentos, tá bom? Podem ficar tranquilos, eu não vou colocar, mas não vou pedir que vocês olhem o exemplo e falem se é do posto, se é do ambiente, se é do alimento, tá? Mas que vocês conheçam todos esses tipos de termômetros, tá bom? E aqui tem uma temperatura, então tudo quando tiver um termômetro azul, na cor azul é porque é frio e vermelho é porque é muito quente, tá bom? Então aqui qual é a temperatura que está medindo aqui? 0, 10, 20, 30, 40, 50, que é de 10 em 10, certo? Que temperatura está medindo aqui, ó? Qual a temperatura está medindo aí? Passou do 20. Quantos pauzinhos passou do 20? Vocês não estão vendo, vocês não estão assistindo, vocês não estão prestando atenção ou vocês não sabem? Pero tá muito pequeno, não dá pra contar ali. Tá pequeno para vocês? Se é 2. Se esse daqui é 20, deixa eu colocar. 2. Isso, muito obrigada quem falou 2. Então, se aqui eu estou no 20, então aqui tem mais 1, mais 2. Então, aqui vai ser 22 graus Celsius, certo? E esse do vermelho aqui? Ó, aqui está 80, aqui é 90,
Porque é de 10 em 10, não é? Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aqui é 90. 90 e quanto, gente? 91. 91. 91 graus Celsius, certo? Então, se por um acaso, na avaliação de vocês, tiverem um termômetro, tá bom? E solicitar qual é a temperatura, prestem muita atenção, tá bom? Verifiquem se ele está de 10 em 10, se ele está de 5 em 5. Sempre, cada risquinho desse é 1 grau, tá bom? Esse maior pode ser de 10 em 10 e o pequenininho é 1 grau, tá bom? Certo? Ok, né? Tudo bem? Então, vamos dar sequência. Sobre termômetro, alguma dúvida? Qual é o nome do aparelho que afere a temperatura? Isso, Júlia, eu li seus lábios. Exatamente. Exatamente. Termômetro, ok? E aí, se tiver ali os termômetros para vocês medirem a temperatura e falar, ou aferirem a temperatura e falar quantos graus, então vocês vão contar, tá bom? Os pauzinhos aqui para colocar. Pode ter termômetro desta forma também. Quantos graus está aqui? Quanto? Negativo, 4 graus, certo? Tudo bem? Isso aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Temperatura em presidente prudente. Vamos exercitar. 1º de dezembro. Hoje, que dia que é mesmo? 4. Hoje, qual que é a mínima e qual que é a máxima de prudente? Olhem aqui, dia 4, sexta-feira. Qual que é a mínima? Com muitas nuvens Não. durante o dia, períodos de nublado com chuva qualquer. Qualquer hora. Ok, eu quero saber qual que é a mínima, qual que é a máxima. Está aqui, ó. A mínima é 23 e a máxima é 31. Exatamente. Lembram da cor que eu falei para vocês? Então, sempre a mínima vai estar em azul, a máxima estará em vermelho. Quem vai imprimir e não tem uma impressora colorida, não vai ver que é vermelho e azul, então setinha para baixo é a mínima, setinha para cima é a máxima, tá bom? Ok? Então, temperatura em presente prudente, dia 1º, terça-feira, a mínima foi 22 e a máxima foi 37. Dia 2, a mínima foi 21 e a máxima 36. Dia 3, ontem, a mínima foi 22 e a máxima 30. E hoje, a mínima 23 graus e a máxima 31 graus, tá bom? Eu trouxe esse exemplo aqui para que vocês apenas tivessem aí um exercício bem parecido com o que vai cair na avaliação, tá bom? Vai ter temperatura de um determinado local, daquela forma que também apareceu na apostila de vocês, e vocês vão ter que escrever qual é a mínima, qual é a máxima, em que dia da semana teve temperatura igual, ou em que dia da semana a temperatura foi maior, em que dia da semana a temperatura foi menor, certo? Então, sempre analisando desta forma, tá bom? Ok? Certo? Então, uma excelente avaliação para todos vocês. Nós falamos de tudo que vai cair na avaliação. Alguma dúvida? Eu não tô com nenhuma, tia. Eu também não. Tá. Então, agora eu vou abrir a avaliação para mostrar para vocês, para explicar para vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer com mais tranquilidade ainda a prova. Pode ser? Tudo bem? Ok? Então, espera só um pouquinho. Eu vou parar de compartilhar aí para vocês e vou abrir a avaliação para a gente poder, eu poder explicar para vocês, tá? Tá tranquilo, pessoal? Vocês acham que tá tranquilo, tá favorável? Sim? Eu acho que sim. Sim? Tá bem tranquilations, tá favorations. Então, vamos ver agora, na hora que eu estiver explicando a avaliação. Agora, vamos ver se realmente está tranquilíssimo. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui.
Arthur, Heloíse, Felipe, Gabriel, Isabela, Júlia, Lívia e Maria Eduarda. Tudo bem? Tudo bem? Então, vou explicar. Só um pouquinho. Arthur Fernandes saiu da nossa aula. Elô. Emanuel Lucas saiu da nossa aula. Emanuel Vinha também saiu. Felipe, tudo bem? Está aqui. Isabela, ok. Júlia, ok. Lívia, ok. Maria Eduarda, sim. Maria Júlia também saiu da nossa aula, tá? Então, infelizmente, vocês que saíram da aula e vocês que não estão, assim, vocês que saíram da aula não vão conseguir ver a nossa avaliação. Então, só lá no Positivo On, às 14h50, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar. Estão vendo? Colégio Cooperativo, não se esqueçam de colocar o nome completo de vocês, turma, quarto ano B, tá bom? Número, professora Denise Leirião e a data de hoje, de preferência, que vocês já vão fazer, tá bom? Para quem vai fazer no Positivon, não precisa nenhum desses dados, ok? Então, conforme os exercícios realizados em sala de aula, calcule o número desconhecido das operações em uma folha à parte e, em seguida, assinale a alternativa que contém o resultado correto de cada uma delas. Então, aqui eu tenho um quadradinho, menos 12 é igual a 36. Uma bolinha vermelha, menos 75 é igual a 25. Uma estrelinha vezes 7 é igual a 35. E um coração verde dividido por 15 é igual a 4. Qual é o resultado dessas operações? Então, este primeiro dá 24, o segundo dá 100, o terceiro dá 5 e o terceiro dá 60. B, essa primeira operação dá 25, a segunda dá 101, a terceira dá 6 e a terceira são 61. Você vai ter que fazer as 4 e cada número deste é o resultado de um deles. Tá bom? Na sequência. C, então o primeiro dá 35, a bolinha vermelha o resultado é 76, a estrelinha amarela o resultado é 9 e o coraçãozinho verde o resultado é 76. Vocês vão ver, vão fazer as operações inversas, todas elas, e aí você vai colocar qual que está na sequência correta, tá bom? O quadradinho aqui é 24, a bolinha é 100, a estrelinha é 5 e o coraçãozinho é 60. Se for este o resultado, você vai assinalar A, tá bom? Se o quadradinho for 25, se a bolinha vermelha for 101, se a estrelinha for 6 e se o coraçãozinho verde for 61, você vai assinalar a B. E a C, se você acha que é 35, 310, 9, 76. Tá bom? Ok? Entenderam como que é essa questão? Sim? 2. Resolva a situação problema em uma folha à parte, em seguida assinale verdadeiro, V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Situação problema. Lúcia e Mariana têm juntas 38 anos de idade. Lúcia tem 15 anos. Qual é a idade de Mariana? Então, você quer saber a idade da Mariana, tá bom? Então, lembram que eu falei para vocês? Vocês vão colocar um quadradinho, um coraçãozinho, o que vocês quiserem. É igual... Ô, tia, mas ali no azulzinho, só te interrompendo sem querer, ali no azulzinho é um sinal de menos ou um de mais? Que eu não tô conseguindo Sinal ver. de menos. Aqui é um sinal de mais, né? Entendi. É um sinal de mais, tá bom? Ok? Que você vai fazer depois o inverso. 36 menos 12 vai dar quanto que vai dar. Tá bom? Ok, pessoal? Então, aqui você vai colocar F para falso e V para verdadeiro. O cálculo para a resolução dessa situação problema foi realizado por uma multiplicação. Então, você fez esse cálculo. Lúcia e Mariana têm juntas 38 anos de idade e Lúcia tem 15 anos. Qual é a idade de Mariana? Que cálculo que você fez? Você fez um cálculo de multiplicação? Você multiplicou? Ou esse cálculo é realizado com operação inversa de subtração? Aí você vai assinalar qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então, se você acha que esse é falso, coloca F, esse aqui V verdadeiro. Mariana tem 23 anos, você acha que é verdadeiro ou falso? Você vai colocar V ou F, e Mariana tem 57 anos. Então, você fazendo esse exercício, você vai chegar a este resultado e você vai saber se foi uma operação inversa de subtração ou multiplicação, tá bom? Exercício 3. Podemos dizer que a temperatura indica a quantidade de energia que há em um objeto. O que tem mais energia parece mais quente, o que tem e o outro tem menos energia. O que tem menos energia parece mais frio, né?
Para aferir as temperaturas do ambiente do corpo, utilizamos um aparelho. Assinale a alternativa que corresponde ao nome deste aparelho. Temperômetro, termômetro ou barômetro. Vocês vão assinalar a alternativa que vocês acham que está correta. 4. Observe os termômetros da imagem e responda. Então, aqui tem um termômetro e aqui tem outro termômetro, tá? Então, João e Maria viajaram nas férias, mas não puderam participar das mesmas atividades. Maria aproveitou a praia e João ficou na cama. Vocês vão olhar esses dois termômetros e vão responder quais são as temperaturas que os termômetros estão marcando. Então, são dois termômetros, então vou precisar de duas temperaturas, tá bom? Duas temperaturas. Qual dessas temperaturas é mais baixa? É deste termômetro ou é deste termômetro? Tá bom? Vocês vão responder aí nas linhas. Para quem está no positivo 1, vai digitar A, responde as duas temperaturas, B, responde qual que é a menor temperatura, tá bom? Não esqueçam de colocar as letras A e B para eu poder identificar qual é a sua resposta. 5. Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta dos múltiplos de 2 e de 5. Então, o primeiro tem o múltiplo de 2, depois tem o múltiplo de 5, nas duas linhas, e aí você vai ver qual que está a sequência correta, tá bom? Vocês vão assinalar a sequência correta do múltiplo de 2, e tem um E aqui no meio, tá vendo? E depois a sequência de 5, múltiplos de 5, tá bom? Observe os quadriláteros e em seguida assinale a alternativa na sequência que os identificam. Que quadrilátero é esse? Qual é o nome desse? Qual que é o nome desse? Qual que é o nome desse? Qual que é o nome desse? É losango, retângulo, quadrado e paralelogramo? Paralelogramo, quadrado, losango e retângulo? É quadrado, retângulo, losango e paralelogramo? Ou é retângulo, losango, quadrado e paralelogramo? Aí vocês vão olhar, analisar, tá bom? E aí vocês vão responder a alternativa que esteja correta, tá bom? Preencha na sequência os múltiplos de 5 em ordem crescente nos espaços em branco. Então, nós temos aqui múltiplos de 5. Eu tenho 55. O que vem depois de 55 múltiplos de 5 e o que vem antes do múltiplos de 55. Vocês vão preencher, para quem está com ela impressa, vai preencher aqui. Para quem não está com ela impressa e vai fazer no positivo on, vai escrever, vai digitar os múltiplos na sequência. Então, coloca um número aqui, um tracinho, um número aqui, um tracinho, um número aqui, um tracinho, 55, um tracinho, um número aqui, um tracinho, tá bom? Digita dessa forma para eu saber que você fez correto. 8. Guilherme mora em Buenos Aires, na Argentina. Observe como foi a semana de inverno dessa cidade em 2020 e responda as questões abaixo. Então, vocês vão observar a semana dele lá em Buenos Aires. Então, tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Uma semana inteira. Tem as datas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do 7. Então, aqui nós temos como que está o tempo, tá? Tempo. E aqui a mínima e a máxima, tá? Então, lembram que eu falei para vocês? Mínima e máxima, lembram, aqui vocês estão vendo com a cor, quem vai fazer pelo positivo on vai ver a cor, mas quem vai imprimir não vai ter cor, então setinha para cima é a máxima, setinha para baixo é a mínima. Qual foi a temperatura mínima nesta semana? Em que dias ocorreram? Então vocês vão olhar todas as mínimas, vão ver qual que foi a mínima de todos os dias, tá bom? Assim, do dia, tá? Então vamos supor que a mínima foi aqui 13 graus, então você vai colocar, a mínima foi 13 graus no domingo, tá bom? Se foi de mais de um dia, então você vai ver qual que é a mínima e você vai colocar aqui, tá? Se for mais de um dia, você vai colocar apenas uma mínima e vai escrever os outros dias da semana. Os dias da semana você põe mais de um, tá? Em qual dia houve a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima? Então, a mínima aqui é 13, a máxima é 15. 2 graus de diferença. A mínima é 14, a máxima é 16. 2 graus de diferença. Então, você vai olhar a mínima e a máxima e vai falar qual foi a mínima e a máxima. Em que dia que aconteceu a maior distância entre a mínima e a máxima. Certo? 9. Assinale a alternativa que contém palavras na mesma sequência que preencham as lacunas da afirmativa abaixo. Então, tem que estar na sequência aqui, tá bom? Conforme estudado nesse bimestre, as multiplicações 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dão o mesmo resultado. Isso ocorre porque a tararã é a divisão, tem propriedade cumulativa, ou a multiplicação tem propriedade comutativa, ou a subtração tem propriedade comutativa.
Isso quer dizer que em uma multiplicação podemos inverter as posições dos fatores sem modificar o produto. Vocês vão ver qual palavra, a primeira palavra, ela encaixa aqui e a segunda palavra encaixa aqui e vão assinalar a que estiver correto, tá bom? 10, vocês vão encontrar nesse diagrama 5 quadriláteros, nome de 5 quadriláteros que nós estudamos neste bimestre e vão escrever na linha abaixo. Tá bom? Para quem vai fazer polipositivo on, vai encontrar quadriláteros e vai digitar lá abaixo. Professora, tá Ok? facinho? Então, estamos chegando, mais uma vez eu trouxe essa mesma mensagem para vocês, estamos chegando aí no final do ano letivo. Lembrando que terminou a prova segunda-feira, nós ainda temos a prova quarta-feira de geografia. Terminaram as avaliações, nós vamos pegar apostila regional, matemática e língua portuguesa, nós vamos fazer algumas revisões, tá bom? Então, não terminou as nossas aulas, não terminou o ano letivo, nós temos aula de dezembro. Espero que vocês não me deixem sozinha, tá bom? Ok? Então, foi muito bom estar com vocês. Obrigada por toda a dedicação de vocês. Excelente prova para todos vocês. Como eu disse no começo, prestem atenção, leiam com calma, cuidado para não se confundirem, matemática pode confundir, então cuidado para não se confundirem, podem ler cada questão para poder assinalar, tá bom? E façam aí do ladinho num papel para ver se realmente o resultado é aquele. Ok, pessoal? Para você que está assistindo essa aula gravada, beijos. Excelente prova. Você tem positivo on para fazer até segunda-feira. Evite deixar para o último minuto, tá bom? E para vocês que estão aqui comigo ao vivo, também excelente prova para vocês.